Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nós já falamos sobre o formato correto, nós também já falamos que menos é sempre mais, que nós precisamos tomar cuidado com as combinações de cores, de fontes e exageros. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as cores. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, pesquisem um pouco mais sobre a psicologia das cores para as crianças, a importância da cor e como isso influencia no comportamento, na atenção, no desenvolvimento das crianças, porque tudo que nós vemos, já é fato isso. Tudo que nós vemos nos influencia muito mais do que aquilo que nós ouvimos, do que aquilo que nós fazemos. Por isso que é muito importante e é por isso também que a Bíblia fala que se você quer que os homens façam, faça você primeiro. Porque a melhor forma de alguém aprender é observando, é vendo. Então, quando você cria algo para as crianças verem, seja uma aula em slide, um banner para memorização, um cartaz, um convite, você precisa pensar e que isso vai ter muita importância para a criança, principalmente por conta das cores, das imagens que você está colocando ali, da expressão facial. Então, tudo isso é uma combinação que você pode fazer para conseguir atingir um objetivo específico. Quem trabalha com crianças sabe que nós não podemos jamais fazer algo apenas por fazer. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um objetivo. E isso também acontece quando nós criamos as aulas em slides, os banners, cartazes, tudo que nós fizermos, a gente precisa pensar no objetivo. O que eu quero atingir quando eu estou fazendo isso? O que eu quero atingir fazendo esse cartaz? O que eu quero atingir fazendo essa aula em slide? É muito importante pensar sobre isso, tá? E as cores podem te ajudar muito a fazer aulas que influenciem as crianças, a mudarem de atitudes, a serem melhores, a serem mais produtivas, a prestarem atenção no que você está falando. Eu trouxe aqui um infográfico, tá bom? Para falar para vocês um pouquinho sobre as cores, tá? Sobre a importância das cores. Talvez você esteja aí, tia, não tem nada a ver isso. Mas pesquisa, tá? Geralmente, quem fala não tem nada a ver isso é porque não conhece sobre o assunto. Então, a minha dica para você é estude mais sobre isso, sobre a psicologia das cores, e veja que isso realmente influencia muito, não só as crianças como os adultos também. Então, aqui eu trouxe aqui para vocês algumas cores que nós podemos utilizar, cores que trazem coisas boas, pontos positivos e pontos negativos da cor. Então, aqui a gente tem a cor azul e um ponto positivo dessa cor é que ela traz tranquilidade, segurança, integridade, paz, lealdade, confiança, inteligência. Mas essa cor azul, quando você usa em excesso, ela pode trazer frieza, medo e masculinidade. Então, se eu quero que a criança se sinta tranquila, segura, a gente pode colocar no slide pontos em azul, então palavras assim em azul, a gente pode usar imagens que tenham uma roupa azul, uma cor de azul, assim, para trazer uma tranquilidade, uma confiança para a criança prestar atenção naquilo que nós estamos falando, tá? Por exemplo, se eu estiver falando sobre inteligência, se eu estiver falando sobre o rei Salomão, eu posso colocar o Salomão na cor azul, porque essa cor azul refere à inteligência, à segurança. Então, isso vai transmitir para a criança, mesmo que ela não perceba, tá? Isso acontece. A cor turquesa refere à espiritualidade, cura, proteção, sofisticação, tá bom? E também tem aqui os pontos negativos. Cor verde refere ao frescor, ambiente, novidade, dinheiro, fertilidade, cura e terra, tá? E essa cor usada em excesso também pode causar inveja, ciúme e culpa. Então, pondere sempre aí nas cores, tá? Amarelo, mas o amarelo pode dar brilho, calor, energia, felicidade, alegria e inteligência também, tá bom? Mas o amarelo também pode ser usado para falar sobre a irresponsabilidade e instabilidade. Lembra do semáforo que a gente usa bastante, o semáforo do comportamento? Então, o amarelo, nesse caso, quando nós usamos o semáforo, nós usamos para falar com as crianças sobre a instabilidade, sobre a falta de responsabilidade que essa criança ela não está tendo para se comportar melhor, para ser um aluno melhor. Então, perceba como as cores são importantes e como elas nos influenciam. A cor roxo, ela fala sobre realeza, nobreza, luxo, ambição, luxúria, riqueza, mas ela também fala sobre o mistério e mau humor.
O rosa, saúde, felicidade, feminilidade, doçura, compaixão, mas ela também pode falar sobre a fraqueza, sobre a feminilidade e imaturidade, tá bom? A cor vermelho pode ser amor, paixão, energia, poder, força, calor e desejo. Também pode ser raiva, perigo e calor. É bem o que acontece, né? Voltando aqui com o nosso semáforo do comportamento, quando a criança fica na cor vermelha, ela fica muito brava, né? Ou ela fica eufórica, né? Quer chorar, porque ela não quer ficar no vermelho, aí ela chora, então ela fica com raiva, né? É uma coisa que é muito importante a gente se atentar para as cores, porque quando você começa a perceber isso sobre as cores, você começa a observar coisas, os recursos visuais que você faz, coisas que você faz que pode influenciar positivamente ou negativamente uma criança. Então, se uma criança tem aversão a uma cor, por exemplo, quando eu estava iniciando, eu lembro que eu tinha unhas um pouco maiores e as crianças não gostavam muito, elas tinham medo de unha grande. Quando eu chegava assim para poder pegar um lápis ou alguma coisa com elas, elas tinham medo, porque aquilo gerava medo, aquilo causava medo nelas. Então, é muito importante a gente observar as crianças, como elas reagem àquilo que nós mostramos para ela, como elas estão reagindo aos recursos visuais que você está mostrando, ao que você está vestindo, porque isso também conta muito, tá? Sobre a nossa vestimenta. Então, existem roupas que trazem uma sensação de tranquilidade, de alegria, de paz, e roupas que não são tão favoráveis. Por isso que é muito comum quando alguém vai representar o mal ou uma pessoa má numa peça, ela use roupas escuras, use maquiagem mais escura, porque essa cor representa isso, tá bom? Então vamos lá. Cor laranja representa coragem, confiança, simpatia, sucesso. Também pode falar sobre a ignorância e lentidão. Marrom, amizade, terra, ar livre, longevidade. Pode também falar sobre dogmatismo e conservadorismo. A cor nude, confiança e flexibilidade, tá? Também pode falar sobre coisas machante, chato e conservador. A cor dourada pode falar sobre a riqueza, sobre a sabedoria, a prosperidade, valor e tradicionalismo, e também sobre o egoísmo e hipocrisia, tá? Cor prata, glamour, tecnologia, graça, elegância, mas também pode falar sobre a indecisão, pessoas sem compromisso. A cor branca pode trazer bondade, paz, inocência, frescor, limpeza. O cinza, segurança, confiança, inteligência. O preto, proteção, elegância, dramaticidade, classe e formalidade, tá? E o preto, olha só, o ponto negativo é que o preto em excesso pode falar sobre a morte, sobre o mistério. E eu coloquei aqui alguns exemplos para você entender. Por exemplo, quando nós não combinamos aquilo que nós queremos falar com as crianças. Por exemplo, eu coloquei aqui um versículo bíblico que disse assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Percebam que o nosso fundo ele é preto, tem uma luz amarela. A luz amarela e o fundo preto até que tá bom, tá ok, porque tem esse contraste que é muito legal. Mas essa cor aqui, e disse Deus, haja luz e houve luz, dessa letra, né, dessa frase, não está legal, não está condizente com o que eu quero transmitir para as crianças. Agora eu coloquei aqui um outro slide para vocês perceberem a diferença. Como coisas simples pode mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva de ver um slide. Então, quando eu olho esse slide aqui, eu vejo um balãozinho. E eu posso falar, e disse Deus, haja luz e houve luz. O balãozinho de conversa me remete, né, faz a criança entender que alguém falou aquilo. E quem é que falou? E disse Deus. Então, Deus falou aquilo, haja luz e houve luz. Então, era tudo escuro e disse Deus, haja luz, e aconteceu a luz, tá? Então, percebam a diferença. Olha esse slide, né? Você olha, você não entende o que está acontecendo, a criança vê apenas um fundo preto, uma luz amarela e não entende. Já nesse daqui, por conta do balãozinho, a gente entende que foi Deus que disse e aí a luz apareceu. Então, estava tudo preto e disse Deus, haja luz e houve luz e a luz aconteceu.
Então, percebam como é importante o uso das cores, como a cor traz como o uso correto das cores, esse contraste das cores, muda a perspectiva de nós olharmos para um slide, de nós entendermos um slide, tanto para nós adultos, quanto para as crianças também. Tá bom? Então, essa foi a nossa última aula. Eu quero que você lembre disso, tá? E você guarde no seu coração, aí na sua caixolinha, sobre essas coisas importantes, tá? Vai fazer um design, pensa onde eu quero compartilhar o meu design e faz no formato certo para que o seu design possa ser bem utilizado, possa ser acessível aonde você vai compartilhá-lo. E também você precisa prestar atenção, né, e cuidar com as combinações e exageros das imagens, das letras, e também pensar nas cores e no contraste das cores. Em cor preta, sempre nós utilizamos o tom claro em cima. E quando nós usamos fundos claros, nós sempre colocamos tons de letras de imagens mais escuras, tá bom? Para ter esse contraste e ficar visualmente melhor para a criança ou para quem for ver esse design e poder entendê-lo melhor. Então é isso, gente. Essas são as dicas mais importantes que você precisa guardar. E agora, vamos colocar a mão na massa? Vamos lá?